Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o Paraná, município de Cascavel. Vamos conversar com o Modesto Félix, que é vice-presidente do Sindicato Rural lá do município. Seja muito bem-vindo, Modesto. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes todos. É um prazer muito grande estar falando com você sempre. Nós é que agradecemos, Modesto. Me diga uma coisa, como é que está aí o princípio da colheita do milho safrinha no município de Cascavel? Como que os produtores aí estão se planejando para os trabalhos? Na verdade, estamos iniciando a colheita. Os produtores desse ano tiveram uma antecipação na colheita da soja, Letícia. Em função do clima, nós colhemos a soja praticamente 20 dias antes do ciclo, de se completar o ciclo. Isso antecipou o plantio do milho safrinha e já iniciamos a colheita em várias propriedades aqui na região. A grande maioria deve começar a colheita daqui a pouco, né? Daqui uns próximos 10, 15 dias. E isso vai fazer com que a gente consiga deslanchar a colheita com tranquilidade em função do clima. Muitos produtores também estão olhando com mais cuidado para o clima, porque o clima está bastante seco, está com sol, não tem muita previsão de chuva, e isso permite que o agricultor mantenha o milho mais tempo na propriedade para colher ele mais seco e facilitar também os descontos na hora da entrega da produção no comércio. Certo, então, por enquanto, a colheita por aí, ela está meio que engatinhando ainda, né, Modesto? Já que os produtores, então, como você explicou, querem aproveitar esse tempo de sol e tempo mais seco para evitar os descontos por umidade lá na frente. Sim, estamos exatamente no início. São poucas as lavouras que estão em colheita já, algumas já com bem adiantadas, né, óbvio, né? As cultivares mais precoces, que foram plantadas primeiro, já estão colhidas, né? Mas a grande maioria ainda não iniciou a colheita com força total, não. Estamos no princípio. Certo. Daqui quantos dias, mais ou menos, a gente já consegue prospectar que os produtores entrem com maquinário com mais intensidade, então, nos campos? Acredito que dentro de 12 a 15 dias nós estamos com força total a campo, colhendo. É o que está todo mundo esperando, né? Expectativa. Inclusive, estamos um pouco preocupados com a concentração de entrega dessa produção nas cerealistas e nas cooperativas, enfim, no comércio, de um modo geral. Mas como nós vamos ter, se Deus quiser, uma umidade menor do grão, isso facilita a secagem e o armazenamento. Então, talvez nós não tenhamos aquele ponto de estrangulamento que nós tivemos nos últimos anos de recepção com filas intermináveis de caminhão. Modesto, olhando para essa condição, né, do milho tendo dos produtores podendo aproveitar esse tempo mais seco para que esse milho seque na lavoura, eu queria saber qual que é a média de produtividade esperada para esse ano, para essa segunda safra de milho. Nós tivemos algumas lavouras que já são fechadas a colheita, com produtividades bastante significativas esse ano, mas a nossa média, em termos de sacas por hectare, nós podemos trabalhar esse ano em cima de 120 sacas, em média, nas propriedades, que eu acredito que não vai ficar muito longe disso não, viu, Letícia? E essa média, né, lembrando, né, para quem nos assiste, né, a gente fala média porque tem produtor que vai colher menos, tem produtor que vai colher mais, então fazendo aí, colocando tudo na ponta do lápis e fazendo as contas, essa média é de 120 sacas por hectare para o município. Aí eu te pergunto, Modesto, isso é satisfatório, está dentro do esperado para essa safrinha de milho? Esse ano está sendo acima um pouco da expectativa. A nossa expectativa normal é de 110 sacos por hectare, 105. Esse ano nós estamos com uma expectativa média de 120 sacos por hectare. O clima para nós da região de Cascavel foi muito bom, foi muito generoso conosco nesse ano. A chuva foi na hora certa, teve alguns lugares pontuais só que não choveram adequadamente. O nível de doença também foi muito baixo, o clima foi muito favorável. Então, eu diria para você que está acima da expectativa nossa, a média que vai ser obtida esse ano. E isso é muito bom, porque o produtor vai compensar um pouco as perdas que tiveram na safra de verão. É isso que eu queria perguntar. Quando a gente está falando em perdas, a gente está falando de negociação.
Como é que está a dinâmica de negociação para o milho aí em Cascavel, Modesto? Tem produtor já que travou negócios antecipadamente? Como é que estão os preços aí? Fecha com os custos de produção? Letícia, sim. Na verdade, nós temos 3 condições de comercialização muito definidas. Nós temos os barter, né, que é as trocas de insumos para a época de plantio, quando foi efetuado o plantio. Isso representa sempre um percentual bem significativo, ao redor de 27% a 30% da área ou da produção já comprometida, ou pelo menos na troca dos insumos na hora de plantar. Nós temos aquele pessoal que travou alguma coisa, muito pouca coisa travado, porque não tínhamos comprador no meio do caminho, nesse intervalo entre plantio e colheita. Tinha muito pouco produtor travando, o consumidor travando, vamos falar assim, no comércio, preços. Então tem muita pouca coisa travada, antecipada, que a gente sempre orienta que se faça, e a grande maioria vai estar com o preço atual. No mercado nosso, ao redor de R$ 52 a saca. Esse é um preço que fecha verdadeiramente com essa produtividade, fecha o custo de produção e sobra uma pequena margem do produtor ainda. Certo, Modesto, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço e fico à disposição. É sempre uma honra falar com você, Letícia. Um bom dia e boa semana. Então estivemos com o Modesto Félix, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho. De acordo com ele, pouquíssimos produtores já deram início à colheita, a maioria deles vai esperar que o milho seque mais nos campos, já que existe uma previsão de tempo seco, sol, enfim, tempo firme, para que esse milho então seque nas lavouras ainda e que o produtor tenha menos descontos por causa de umidade lá na frente na hora de entregar o produto. Então, daqui cerca de 12 a 15 dias, segundo o Modesto, a colheita ela deve começar a ganhar mais tração lá em Cascavel. E de acordo com ele, a média de produtividade por lá deve ser boa, tá em torno de 120 sacas por hectare, segundo ele, um pouco mais até do que o esperado para essa temporada. Então, é uma condição ali que ele falou que o clima favoreceu, o ciclo do milho durante praticamente todo o desenvolvimento. Pontualmente, uma área ou outra ali teve algum problema em relação às chuvas, mas de uma maneira geral, segundo ele, essa vai ser uma safrinha de milho positiva. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.